sulfato ferroso, ou sulfato de ferro 2, é um sal muito útil no preparo de diversas substâncias no laboratório de química. Ele é um dos mais antigos recursos válidos para o tratamento de anemia por falta de ferro. Uma das formas mais conhecidas para se preparar o sulfato ferroso é pela reação entre o ferro metálico e uma solução diluída de ácido sulfúrico. Nós vamos usar como fonte de ferro essas palhas de aço usadas para limpeza e o ácido sulfúrico diluído usando uma solução de bateria. A solução de bateria que vende no mercado tem só água e ácido sulfúrico. A densidade dela é 1,250 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa do que 1,250 gramas por ml. Se nós formos olhar essa tabela aqui, vamos ver que a densidade de 1,250 gramas por centímetro cúbico corresponde a uma concentração de uns 33% massa-massa. Convertendo para molaridade, nós vamos ver que isso corresponde a uma concentração de 4,20 mols por litro. E, portanto, é uma concentração muito útil para se preparar vários compostos químicos. Sabendo da concentração do ácido e da reação balanceada de formação do sulfato ferroso, nós podemos calcular quanto da solução de bateria é suficiente para reagir com 20 gramas de ferro. Vamos colocar uns 6% de excesso de ácido para garantir que todo o ferro colocado venha a reagir. Para finalizar, nós vamos dar uma olhada na solubilidade do sulfato ferroso no livro A Textbook of Inorganic Chemistry, de autoria do John Newton Friend. Aí, olha que coisa interessante. O sulfato ferroso é mais solúvel quando está na temperatura de 60 graus e não a 100 graus. É porque alguns sais não têm uma curva de solubilidade sempre crescente à medida que se aumenta a temperatura. Principalmente o sulfato de ferro, que o cristal pode existir em várias formas de hidratação diferente. Se nós formos olhar a solubilidade no livro de solubilidade de substâncias orgânicas e inorgânicas, do Atherton Seidel, nós vamos ver que em 60 graus, 55 gramas de sulfato ferroso podem solubilizar em 100 gramas de água. Como os nossos 20 gramas de ferro rendem, em teoria, 84,2 gramas de sulfato ferroso, então nós vamos precisar de 153 ml de solução para dissolver todo esse sulfato ferroso. Mas nós já colocamos 92 ml no ácido sulfúrico diluído, então nós precisaremos colocar apenas 62 ml de água. Outro detalhe é que o aço é uma mistura de ferro e carbono. No geral, não há mais do que 2,5% de carbono no aço. Então, ao invés de 20 gramas, nós vamos colocar um excesso de 2,5%, colocando 20,5 gramas então, para garantir que nós teremos 20 gramas só de ferro. Depois nós colocamos num becker 92 ml de solução de bateria e colocamos os 62 ml de água. Colocamos uma barrinha de agitação magnética, ligamos a agitação e um pouquinho do aquecimento para a solução ficar numa temperatura média por volta de uns 60 graus. Daí adicionamos a palha de aço e vamos aguardando a oxidação do ferro e a formação do sulfato ferroso. O processo libera uma boa quantidade de gás hidrogênio, que não é tóxico, mas é inflamável. Então esse procedimento não pode ser feito usando um bico de Bunsen ou um fogão para aquecer a solução, alguma coisa parecida que tenha chama direta, justamente por liberar o gás hidrogênio. Depois de dissolver uma das palhas de aço, dá para ver que a solução fica bem escura. Isso daí é o carbono que tinha no aço, mas depois nós purificamos isso. Nós vamos continuar a adicionar as palhas de aço até a solubilização completa de todas elas. Pronto, tudo que tínhamos já foi convertido em sulfato de ferro. Agora vamos purificar esse produto.
Primeiramente, nós vamos colocar um termômetro e, sob agitação, vamos elevar a temperatura para uns 60 a 65 graus. Nós vamos precisar filtrar para retirar essa quantidade de carbono suspensa na solução. Nós estamos usando aqui um filtro de papel para café, e como esse carbono é de um tamanho de partícula muito pequeno, pode ser que nós precisaremos filtrar 2 vezes. Aqui não está sendo possível visualizar, mas passou pelo filtro um pouquinho de carbono, então nós vamos filtrar mais uma vez essa solução, e aqui vale lembrar que convém aquecer um pouco mais essa solução até 60 e 65 graus antes de fazer a filtração novamente. A gente faz isso para que a solução seja filtrada quente. Se você fizer uma segunda filtração sem aquecer de novo, pode acontecer de precipitar alguns cristais dentro do filtro, que vai ser desperdiçado e o rendimento final vai diminuir um pouco. Depois de filtrar pela segunda vez, dá para obter uma solução límpida e com uma cor bem bonita. Essa cor está em função dos cristais de sulfato ferroso estarem na forma heptahidratada, e elas possuem uma cor verde azulada. A forma heptahidratada possui cristais que pertencem ao sistema monoclínico. O livro Purificação de Compostos Inorgânicos de Amerigo e Chai sugere ainda colocar um pouco de álcool etílico para a purificação. Então nós vamos colocar 10 ml de etanol 95 graus GL para forçar algumas moléculas a precipitarem da água-mãe. Essa etapa não é necessária, mas ela aumenta um pouco o rendimento final. Então, adicionando o etanol, nós deixamos a solução esfriar a temperatura ambiente para a formação dos cristais e depois deixamos em geladeira para resfriar até uns 4 graus. A maioria dos cristais são formados após se levar para a geladeira, mas olha só como são alguns primeiros cristalitos formados. Eles são pequenos e até relativamente duros. Eles atingem a escala 2 de dureza na escala Mohs. Depois de resfriado, nós filtramos o material. Aqui começa um fenômeno muito interessante. Depois de filtrado, o cristal começa a perder a bonita coloração verde azulada e começa a ficar esbranquiçado. A forma branca é a forma tetraidratada. Ela é mais estável que a forma azulada e, em contato com o ar, o cristal vai se desidratando naturalmente, indo da forma heptaidratada para a forma tetraidratada. Esse fenômeno é o contrário da higroscopia. Ele é chamado de eflorescência. Por essa razão, não dá para manter os cristais verde azulados facilmente, porque constantemente eles vão perdendo essa água para a atmosfera, se tornando um cristal branco tetraidratado. Não é recomendado secar em estufa os cristais de sulfato ferroso também, porque eles oxidam com certa facilidade em temperaturas superiores a uns 60 graus. E, portanto, deixar secar naturalmente no filtro de papel ou então num vidro de relógio ainda é a opção mais fácil e simples. Nós obtivemos, em média, uma massa de 74,7 gramas de sulfato ferroso, e admitindo que ele estava heptaidratado, isso significou que o nosso rendimento final foi de 74%.